Olá, Paulo Monforte aqui. Nesse vídeo nós falaremos sobre a dashboard do cliente. A gente vai ver a plataforma, como o que o planejador pode fazer pelo seu cliente através da Planfi, certo? Então, vamos acessar aqui o nosso sistema. Estamos na nossa dashboard do planejador. Aqui eu vou colocar em um cliente. Então, por exemplo, vamos colocar um cliente aqui, ó, o Ricardo. Selecionei o cliente. O que eu tenho acesso agora? As informações do cliente primeiro, né? Todas as informações desse cliente aqui. Eu poderia também pesquisá-lo por aqui, ao invés de buscar naquela lista. Então, buscar o cliente pelo nome dele diretamente. Então, acessei aqui os dados do cliente. O que eu tenho primeiro? Primeiro eu tenho a parte onde eu acesso a conta do cliente, como se fosse um cliente. Então aqui eu vou ter a visão do cliente, um menu para esconder valores, né? Então estou mostrando aqui a tela dele, mas eu não quero mostrar o dinheiro que ele tem aplicado, não quero mostrar nada disso, então eu boto para esconder valores. Também tenho a opção de editar o cliente, arquivar esse cliente e excluir esse cliente definitivamente. Então, se eu não quiser mais tê-lo entre os meus clientes, eu clico aqui para excluir cliente. Dentro dos dados do cliente, eu tenho a tagzinha dele, que eu já atribuí nos dados cadastrais dele. Tenho data de aniversário dele, data de quantos anos ele tem, a profissão. E aqui, se eu for mexendo essa binha, eu tenho mais informações. Se eu quiser copiar o e-mail dele, eu clico aqui e já copio o e-mail, copio o telefone dele. Se eu clicar aqui, eu também mando um WhatsApp para ele diretamente pela plataforma. Então não preciso entrar em nenhum outro lugar. Cliquei, ele já me manda direto para o WhatsApp desse cliente. Mesma coisa é o e-mail. Se eu clicar, ele já me manda para enviar um e-mail para esse cliente. Isso agiliza muito o nosso processo. O endereço desse cliente, dados financeiros sobre ele, planejamento familiar desse cliente, com quem ele é casado, quem são os dependentes e anotações que eu fiz sobre o planejamento financeiro dele. Então, aqui nesse menu eu consigo ver todos os dados de cadastro do cliente, tenho acesso às informações de forma rápida. Aqui eu tenho a fotografia financeira do cliente, que é mais um elemento que a gente oferece. Aqui você pode navegar pela fotografia e ver a evolução desse cliente no mês a mês. O que ela mostra? Mostra a renda líquida desse cliente, que é a renda dele que ele recebeu, faz um comparativo com a renda líquida esperada dele, que quando ele declarou, ele disse que ele receberia. As despesas, tudo isso já vai tirar do orçamento dele, tá? Então isso aqui saiu do orçamento dele diretamente. As despesas, o poder de poupança, que é a capacidade que ele tem de poupar em relação ao que ele gasta e o que ele ganha. Então ele consegue poupar 77 mil, que é equivalente a 90% do salário dele. O patrimônio bruto desse cliente, que é tudo que ele tem, imóveis, veículos, empresas que ele possui, investimentos, tudo somado. Os investimentos dele, aqui são só investimentos financeiros, né? Ativos financeiros que ele tem investido nas corretoras, nos bancos. Novamente, você que informou isso, já vou te mostrar onde, mas você que colocou esses dados, o sistema pegou automaticamente. E o endividamento dele, são dívidas que ele possui no nome dele. Com esses dados, a plataforma vai fazer o patrimônio líquido, que é a diferença entre o patrimônio bruto e as dívidas, vai dar o patrimônio líquido desse cliente. Aqui você tem também a saúde financeira desse cliente. Você preenche essa saúde financeira dele com uma série de perguntas, é o que a gente chama de uma anamnese, onde a gente entende as necessidades do cliente. Você pode dar uma nota para ele de 1 a 5, fazendo essa avaliação. Esse cliente tem um gráfico de saúde financeira, onde você pode dizer para o cliente as áreas que ele precisa trabalhar mais. Então, se ele precisa trabalhar endividamento, controle de gastos, né? E isso é uma visão que você pode avançar mês a mês, né? Você pode fazer uma visão geral para o seu cliente para ele saber se ele melhorou ou não. Então dá uma noção na saúde financeira desse cliente e dá uma noção em que pontos ele precisa melhorar para cada uma das áreas. Então tem lá aposentadoria, controle de gastos, endividamento, investimento, mentalidade investidora. Você que atribui a nota e, como você viu, tem uma série de critérios para você fazer isso. A melhor forma de definir essa nota é conversando com o seu cliente, entendendo dele como é que ele está, e aí você consegue atribuir essa nota rapidamente.
Descendo aqui, nós temos o menu despesas, onde nós temos as metas de orçamento, cliente que vai criar essas metas de orçamento, ou você vai criar para ele, onde ele vai dizer o quanto ele quer gastar em cada área, ou o volume financeiro. Se você clicar aqui, o volume. Novamente, você pode trabalhar numa visão mês a mês, para saber como é que ele avançou, ou você pode mudar aqui entre metas e o volume para saber o volume, o quanto ele gastou em cada categoria, e metas para saber se ele cumpriu com os objetivos que ele combinou com você em cada mês. Tá? O volume já mostra o total que ele gastou da renda dele e onde ele gastou. Aqui ele gastou em contas, casa, o cliente categorizou dessa maneira. Descendo um pouquinho mais, nós temos o menu de tarefas. No menu de tarefas, você pode atribuir tarefas para o seu cliente. Então, por exemplo, eu quero que você me enviar imposto de renda. Ele recebe uma notificação e aí ele fica pendente de te enviar esse documento. Enquanto ele não envia, vai ficar pendente aqui. Quando ele enviar, ele vai poder marcar como concluída essa atividade. Você também pode clicar nos 3 pontinhos e editar, excluir. Né? Vou excluir aqui essa tarefa para você ver e eu vou editar essa aqui. Eu quero mudar, por exemplo, a data. Né? Era para entregar em junho, ele não entregou e eu vou colocar para entregar em agosto agora. Então eu posso alterar. Aqui são tarefas, ajuda muito a manter o cliente dentro do plano, manter o cliente motivado, engajado no planejamento financeiro dele. Além disso, você tem o histórico de contatos. Lembra que eu estou mostrando aqui a tela do planejador vendo o seu cliente. Então, muito do que aparece aqui não aparece para o cliente. Por exemplo, o histórico de contatos não aparece para o seu cliente. O que é o histórico de contatos? É o CRM. É onde você vai registrar todo o relacionamento que você tem com o cliente. Então, vamos supor que eu fiz agora uma consultoria para ele, falei com ele, e que eu vou descrever tudo o que eu falei na consultoria, né? Falamos sobre investimentos, o cliente ficou de aplicar em PGBL, pediu imposto de renda, e aí você vai descrever o que você falou com esse cliente, a plataforma vai salvar, e aí você tem todo o histórico de contatos do seu cliente detalhadinho aqui no nosso sistema, e aí você pode consultar quando você quiser, e aí tem um registro aqui bem claro de tudo que você falou com o cliente, e aí é ótimo para você manter o CRM dele, o planejamento financeiro dele em dia. Tem o menu agenda, onde você consegue agendar reuniões com ele. Aqui você pode colocar, por exemplo, reunião de alinhamento. Tudo que você colocar aqui, o seu cliente vai receber também. Então, se eu agendei uma reunião, vou colocar aqui como teste, ele vai receber uma notificação de que nós teremos uma reunião nessa data, ó, como uma data futura. Então, vou colocar aqui no mês, dia 2 do 11. Salvei aqui e o meu sistema, ele não deixou eu cadastrar no evento passado, mas ele deixou eu cadastrar no sistema futuro. Então, fica aqui, ó, programadinha o nosso evento na agenda, o nosso cliente vai receber também uma notificação. Agora nós temos os gráficos também, né? Esses gráficos você pode enviar para o seu cliente. Como? Posso enviar ele fazendo download em PNG, em imagem, e com isso eu tenho todo o meu gráfico que eu posso enviar pelo WhatsApp para esse cliente. Tá? Aqui eu tenho o gráfico de balanço financeiro, tenho o gráfico de aposentadoria para ele. Tem muito cliente que pergunta, né? Quanto tempo eu vou demorar para ter R$1 milhão? Então aqui avançando a idade dele lá em cima, esse cliente vai chegar a R$1 milhão com 29 anos, e aí ele quer manter o patrimônio dele para a família, ele quer deixar herança, né? Então aqui você consegue ver, esses gráficos são muito interessantes, gráfico de balanço financeiro e gráfico de aposentadoria. Avançando um pouco mais, nós temos os objetivos. Você pode adicionar um objetivo para o cliente, assim que você adicionar ele vai ficar dessa maneira. E aí você pode alterar tanto a imagem do objetivo, ó, clicando aqui em mudar a imagem, nós temos um banco de imagem, e aí é só o cliente colocar o termo que ele quiser, que a plataforma vai dar uma imagem para que ele possa inserir nesse objetivo. Né? Aqui eu já inseri o valor que ele quer alcançar, o quanto ele vai guardar por mês, né? Então eu quero determinar o quanto ele vai guardar por mês, eu posso
clicar aqui em editar, adiciona o valor que ele vai guardar R$1.000 por mês no apartamento que ele quer na Barra, né? Então coloquei aqui o valor que ele vai guardar por mês. Aqui ele já está completo nesse objetivo, né? Está 100%, e aqui mostra todos os dados, os aportes que ele fez, se ele está guardando dinheiro no objetivo. Então você tem também a forma de planejar objetivos com o seu cliente através da plataforma. Vamos avançar um pouquinho mais. Além dos objetivos, você tem o planejamento de orçamento, que é onde você determinou com o seu cliente o quanto ele quer ter limite de gasto em cada área, em despesas, dentro das despesas, quanto ele quer gastar com a alimentação, com a casa, com as contas. Você vai determinar junto com ele o quanto ele quer gastar em cada área. Então, mais uma funcionalidade, controle de gastos. Tarefas eu já falei, histórico de contatos também. A agenda também nós já vimos que tem um menu de agenda, os gráficos também nós já vimos. E aqui está onde você vai cadastrar todos os dados de orçamento, de planejamento patrimonial do cliente. Então, no orçamento, você tem uma telinha só para orçamento, onde o cliente faz o orçamento dele, diz onde gastou, insere gastos. A gente tem um vídeo falando só como usar o Open Finance, né, que dá para importar transações de forma automática pelo Open Finance. Então, tudo isso o cliente vai fazer, vai inserir a informação, e isso vai alimentar a nossa plataforma. Dados de patrimônio, aqui você vai inserir veículos que o cliente tem, casa, terreno, empresas e muito mais. Você pode adicionar uma série de áreas de negócios aqui que o seu cliente tem através dessa plataforma. Também vai alimentar lá o patrimônio bruto do cliente. Investimentos, aqui você vai adicionar todos os investimentos que o cliente tem, se é uma renda fixa, renda variável, se é previdência, fundos imobiliários. Aqui você vai colocar a data que ele começou esse investimento, o nome do ativo e o valor que ele tem aplicado. Isso vai somar lá com os investimentos financeiros que esse cliente tem. Dívidas, aqui você vai inserir todas as dívidas que o cliente tem, tudo que ele tem como dívidas. E seguros, por fim, né? Seguros, você tem uma análise de quanto o cliente precisa ter de proteção, seja de vida, de diária por incapacidade temporária, invalidez, residencial, veículos. Aqui você tem todas as necessidades que o cliente tem de cobertura, e aí você pode colocar aqui o quanto ele tem de seguro para cada área. Isso é excelente para controlar as apólices de seguro do cliente. Aqui é o menu de aposentadoria, a gente vai fazer um vídeo só falando sobre como planejar a aposentadoria, a gente já tem um vídeo só sobre isso, né? Então, aqui você vai determinar a rentabilidade que o cliente vai ter, quando ele vai receber a aposentadoria, o valor que ele tem investido. A pastinha do cliente, por fim, né, é uma outra funcionalidade que a gente tem. Então, o cliente consegue compartilhar arquivos de maneira criptografada com você e segura. Com isso, o cliente não está exposto a vazamento de dados. Então, ele compartilha esse arquivo com você através da pastinha do cliente, e aí você também tem acesso em tempo real a esses documentos. Então, nós demos um olhar aqui por todas as funcionalidades que você consegue oferecer para o seu cliente dentro do planejamento financeiro. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!